Querido amigo, querida amiga, quero lhe apresentar hoje uma tristeza do meu coração. Fui assistir, por acaso, no YouTube, que tem a declaração oficial: nós, fiéis a Jesus Cristo, condenamos a Igreja representada pelo Papa Francisco, considerando que ela não é a Igreja verdadeira de Jesus. E, portanto, o Papa Francisco, verdadeiro Papa, mas é abusivo, porque não é fiel a Jesus. E, com uma miríade de raciocínios que têm um valor para aqueles que os pronunciam, mas que estão vazios de conteúdo, dizem assim: nós julgamos que nós somos os que estão na verdade. E arrumam argumentos baseados na história do passado, para dizer que Papa Francisco está tomando decisões inéditas e contrárias. Tudo isso veio por um moto próprio do Papa, que põe um fim a uma pequena confusão que dura mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos. O arcebispo Lefebvre, de triste memória, se ele estava sincero nas suas ideias, Jesus está no céu com Jesus, porque Jesus nos julga na base das nossas boas intenções, sejam elas verdadeiras ou falsas. Nos julga na base do amor. Jesus coloca como primeiro princípio e lei fundamental da Igreja o amor. E o amor procura paz, procura união. Claro, fidelidade à verdade. Mas quem julga o que é a verdade? No fim do primeiro século, os bispos da África do Norte já recorreram ao bispo de Roma, diante de uma discussão que dividiu os bispos da África do Norte a propósito da validade eterna do batismo. Se uma pessoa abandona a sua fé e depois se arrepende e volta à sua fé, tem que ser batizado novamente? O batismo morreu, matou a sua filiação divina. Roma, locuta causa soluta. Imaginem, fim do primeiro século. Se Roma falou, se o bispo de Roma, que nós o chamamos de Papa, falou, a discussão está resolvida. Renuncie à sua cabeça, acredite no Papa pela fé. No Evangelho já vimos isso, quando Jesus apresentou coisas bastante duras, que são duras até hoje, para em que consiste a vivência do amor? Em que consiste a ajuda que Deus nos dá? Em que consiste o amor de Jesus na nossa vida e alimento de Jesus para a nossa vida? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não terá vida nele. Vocês também querem ir embora, diz aos apóstolos. Vão. Mas eu não mudo, não posso mudar. Eu sei, vocês não entendem. Tem confiança ou não tem confiança? Um dia irão entender. Toda a nossa fé é baseada nisso. Quando nos acontecem algumas coisas que nós achamos que, onde está Deus? Porque Deus não me escutou? Aquilo que eu pedia não era uma coisa certa, não era uma coisa boa? Nós nos tornamos como julgadores de Deus, juízes de Deus. Estamos na situação de Jó, que quer discutir com Deus. E a resposta de Deus é a mesma, não muda. Quem é você que quer me julgar? Quem é você, cardeal, bispo, cristão, livre pensador, filósofo, inteligente quanto quiser, que está querendo dizer que eu não sou eu? Todos os raciocínios destes freis, destes monges,
não se baseiam. Francisco foi eleito legalmente conforme as regras das eleições dos papas? Ou não? Se foi eleito legalmente, ele é o Papa. E ele é homem, claro, portanto pode até estar errado. Talvez pessoas possam achar que não é conveniente, mas quem é você que diz ele está errado? Quando o nosso Pai nos manda, quando Jesus fala, nós dizemos, não estou entendendo, mas só tu tens palavras de vida eterna. Esta foi a resposta de Pedro. Eu não entendo, mas aceito, depois entenderei. Que tristeza perder tempo quando o mundo está vivendo com a injustiça, está vivendo com a guerra, está vivendo na divisão, no egoísmo, no orgulho. E Jesus nos fala que o nosso coração deve ser humilde e manso. Crer no Papa que representa Jesus. Como dizia Dom Bosco, com o Papa existe a Igreja. Sem o Papa não existe Igreja. E quem é o Papa? Aquele que legitimamente foi eleito. Coitado do Francisco. Rezemos 3 vezes mais para que ele, corajoso como é, achou que chegou o momento de dizer: vamos ficar com os tempos. Nós salesianos chegamos já a discutir isso. Aquilo que Dom Bosco nos ensinava serve ainda para o tempo de hoje? Depende. Com Dom Bosco e com os tempos. E os tempos nos fazem mudar o quê? A essência das coisas? Não. A maneira de enfrentá-las. Os princípios são sempre os mesmos. União e paz. Justiça, união e paz. Faça outro feliz, ajudando-o a ter uma condição de vida mais justa e mais digna. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E na fidelidade ao Papa, Ele possa sempre contar conosco. E nos peçamos a Deus, todos nós, não mantenha o nosso coração humilde, embora a nossa cabeça possa não concordar, dizendo, mas o que eu vou fazer? Na vida tem tantas coisas nas quais nós não concordamos e depois no fim falamos, bom, parecia que não tinha nada e Deus ajeitou tudo. Ele ajeita o dono da história, até se a nossa decisão não for a melhor. O que importa é que a boa intenção seja feita dentro dos critérios de colocar a nossa docilidade diante do Papa. Amém.